Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família no nome de Jesus. Antes de começarmos a mensagem de hoje, que inclusive está perfeita, está maravilhosa, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua inscrição, pela sua participação. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É prático, rápido e objetivo. Ao final desse vídeo, vai aparecer uma foto aqui no canto e você clica na foto. Logo em seguida vai abrir uma caixa aqui no meio da tela com o nome inscrever-se. Aí você clica nela, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada vídeo desse clicando no botãozinho do gostei, do joinha, e envia para todas as pessoas que você conhecer, parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, enfim. Vamos evangelizar a palavra de Deus. Vamos proclamar o reino de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus. E elas só vão ouvir através da sua participação, da nossa união, evangelizando. De que forma? Enviando essas mensagens para todas as pessoas que você conhece, independentemente da quantidade. Envia essas mensagens para todos, porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos fazer valer esse ide imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Romanos. Hoje nós vamos ler duas referências bíblicas. A primeira, Romanos, capítulo 3, versículos 9 ao 12. E a segunda é no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Ou seja, 3 capítulos apenas de distância de um para o outro. Primeiro vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. O tema da nossa mensagem de hoje é 4 coisas que você precisa saber. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 12 nos diz o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, não estamos em posição de vantagem. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E agora vamos para Romanos capítulo 6, versículo 23. São 3 capítulos logo em seguida. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Baseado nesses textos que acabamos de ler, veremos 4 coisas que precisamos obrigatoriamente saber a respeito do pecado. Vamos à primeira. Como você quebrou as leis de Deus, você pecou como qualquer outra pessoa. Vivemos em uma época que adora comparações. Olhamos para o outro e pensamos: eu não sou tão mal quanto aquela pessoa. Ou olhamos para dentro e achamos que somos boas pessoas, porque nunca matamos, nunca roubamos e por aí vai. Mas a justiça de Deus é como uma luz de raio-x que revela não apenas nossas ações, mas nossos corações. A Bíblia nos ensina que o pecado não é apenas cometer um crime hediondo. Pecado é errar o alvo da perfeição de Deus. É uma mentirinha inocente, é um pensamento impuro, a arrogância no coração, a omissão do bem que deveríamos fazer. E a palavra de Deus é clara e objetiva com relação a isso aí. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você encontra essa referência
em Romanos capítulo 3, versículo 23. E não importa o seu pecado, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, aos olhos humanos, diante de Deus, o perfeito Deus, Santo, Todo-Poderoso, qualquer mancha nos separa dele. Você não é um pecador porque peca. Você peca porque nasceu com uma natureza pecaminosa, assim como toda a humanidade. Ou seja, somos descendentes de Adão e Eva. Eles que iniciaram o pecado no mundo. E na nossa genealogia, se formos de nós para trás, vamos parar justamente neles dois. É o que chamamos de pecado adâmico. Foi o pecado que veio de Adão. E em vez de se comparar com os outros, sabe o que é que a gente deve fazer? Comparar-se com a perfeição de Deus. O que essa luz revela sobre suas palavras e pensamentos que nos motivam. Temos que nos espelhar no Senhor e não nas pessoas. Não ficar fazendo comparações. Ah, fulano é daquele jeito. Eu não sou daquele jeito, eu sou desse jeito. Ah, ciclano tem aquela vantagem. Eu não quero porque não me agrada e eu sou melhor. Não, não é bem assim. Vamos parar de estar nos comparando, nos igualitando com as outras pessoas e vamos procurar nos comparar com Jesus Cristo. Eu tenho sempre dito nas mensagens anteriores, se somos cristãos, temos que ser imitadores de Jesus Cristo e não das pessoas. Vamos para o segundo ponto que devemos saber. Você precisa ser salvo dos seus pecados. Esse é o segundo ponto. E muitas vezes, só percebemos a gravidade de uma doença quando entendemos que ela pode nos matar. O pecado é uma doença espiritual em fase terminal. Como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. É um pagamento cruel, crucial, terminal mesmo. É como se fosse um câncer em fase terminal. E essa morte não é apenas física, mas também espiritual. A separação eterna de Deus, a fonte de toda vida e alegria. O profeta Isaías advertiu no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nos diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, se nós estamos numa vida pecaminosa, esse pecado é quem nos afasta de Deus. Eu disse há poucos dias atrás, numa das mensagens, que o que nos afasta de Deus é o que cometemos. As infrações, os deslizes, o pecado, a transgressão, a iniquidade. É isso que nos afasta de Deus. Mas se procuramos obedecer o que nos manda as Santas Escrituras, aí sim nos aproximamos cada vez do nosso Pai Celeste. E se você está assistindo a este vídeo, meditando no que eu estou falando e sente um vazio dentro de você, uma culpa ou uma distância de Deus, isso não é coincidência. Essa é a consequência natural do pecado. Você precisa ser resgatado não apenas dos teus maus hábitos, mas da própria penalidade do poder do pecado sobre a sua vida. Ignorar esse problema é como ignorar um diagnóstico de câncer. Lembra que eu falei que o pecado parece um câncer? É justamente isso. Se ignorar isso aí, não fará com que ele desapareça. Você já encarou o pecado como um problema real e que te separa de Deus? Ou apenas como um defeitinho de personalidade? Procure analisar essa situação e veja rapidamente como você tem se distanciado de Deus. E se caso e porventura isso está acontecendo, procure se aproximar de Deus cada vez mais. Se você detectar um pecado, peça perdão a Deus. Ele é fiel e justo para poder lhe perdoar. E o terceiro ponto que podemos ver é: você não pode salvar a si mesmo. Essa é talvez a parte mais difícil para o orgulho humano aceitar. Queremos ser os heróis da nossa própria história e achamos que podemos compensar os erros com boas ações, como se Deus fosse um contador cósmico que coloca na balança as nossas virtudes de um lado contra os nossos pecados do outro. E se você pensa assim,
E imagine-se diante de um abismo profundo, representando a separação de Deus. Você pode até tentar pular desse abismo e se equilibrar em uma perna só, ou até mesmo dar um passinho à frente, mas jamais conseguirá chegar ao outro lado. Por quê? Porque é justamente esse abismo que lhe separa de Deus é o pecado. E se caso e porventura você continua nessa situação pecaminosa, esse abismo vai cada vez mais lhe distanciando de Deus. Então a Bíblia afirma que até mesmo nossas melhores ações, quando feitas para tentar ganhar o favor de Deus, são como trapos imundos. Você vê essa referência em Isaías capítulo 64, versículo 6. Diante da santidade de Deus, o nosso pecado nos torna parecidos como trapos imundos. Não somos salvos pelo nosso esforço. E podemos ver isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não é um prêmio para os melhores, mas é um presente para os necessitados. E conforme lemos no início desta mensagem, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Por isso, todos nós necessitamos diariamente reconciliarmos com Deus, pedir perdão a Deus das nossas falhas, para que possamos nos aproximar cada vez mais dele. E em que você tem confiado para ser aceito por Deus? Na sua bondade, na sua religião, no seu dinheiro? Você acha que essas coisas podem te levar para o outro lado do abismo? Reflita direitinho, analise perfeitamente e veja onde você tem depositado a sua acreditação de que você está se aproximando de Deus. É sempre bom estarmos revendo os nossos conceitos para que possamos estar sempre sendo aprovados por Deus. E a quarta coisa que você precisa saber é que Jesus Cristo pode te salvar. Se o quadro é desesperador, pecadores perdidos, incapazes de se salvar, a notícia que vem a seguir é a mais extraordinária que alguém pode ouvir. Deus não nos abandonou nessa situação. Ele mesmo fez o que era impossível para nós. Ele enviou Jesus Cristo, o seu único filho, que não tinha pecado, para ser a ponte sobre esse abismo que lhe afastava de Deus. E justamente Jesus Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário para poder perdoar os meus e os seus pecados. E justo esse sacrifício foi que nos aproximou de Deus, nos redimiu, nos alcançou com a perfeita salvação e nos levou à redenção desses pecados. Para isso, precisamos estar sempre fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo, sujeitando-nos cada dia mais a Deus, para que essas falhas possam se afastar de nosso caminho, para que possamos andar sempre pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da salvação. E Jesus Cristo viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer. Na cruz, ele levou sobre si o castigo pelos nossos pecados. Nós já conhecemos toda a história do sofrimento de Jesus. E todo aquele sofrimento que ele passou foi por mim e foi por você. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6. E eu quero dizer para você que a salvação não está em uma religião, em uma filosofia ou em um esforço pessoal. A salvação, ela está numa única pessoa, Jesus Cristo. Ele não apenas pode te salvar, como ele também está disposto a fazer isso agora mesmo. O convite está de pé, a dívida está paga, a ponte está construída. A salvação é um presente gratuito, oferecido a todos que, reconhecendo sua incapacidade, se arrependem de seus pecados e colocam sua fé total em Jesus Cristo.
E aí eu lhe pergunto, o que é que lhe impede neste exato momento de receber esse presente, o perdão dos seus pecados? Você está disposto a trocar seus próprios esforços pela obra completa de Jesus Cristo? Se você que está me assistindo neste momento ainda não se entregou a Jesus, ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, esse é o momento, essa é a hora de você rever os seus conceitos e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, mas eu peco tanto, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantas transgressões, será que Jesus vai me aceitar assim? Ele disse, vinde como estás. Essa frase, vinde como estás, ele quer dizer que não importa se você pecou, não importa se você cometeu delitos, não importa se você se prostituiu, se você estava no vício das drogas, do álcool, enfim, da forma que você tiver, venha para ele. Arrependa-se dos seus pecados, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e aí sim você se tornará uma nova criatura. Esse vinde como estás, tem pessoas aí fora que estão interpretando de forma muito equivocada, achando que Deus vai aceitá-lo, achando que Jesus Cristo vai aceitá-lo da mesma forma que era no mundo, no pecado, nas drogas, na prostituição, na bebedeira, matando, roubando, se prostituindo, e vai permanecer praticando esses mesmos delitos e Jesus Cristo vai aceitar de bom grado. Não, não é assim. A interpretação do vinde como estás é, você vem sujo e eu te lavo. Você vem pecador e eu perdoo os seus pecados. E aí você aceita Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. E ele lhe transformará numa nova criatura. Mas pastor, como é que eu faço isso? Você pode levantar sua mão nesse exato momento. Se você concordar e se você sentir no seu coração de que você aceita a Jesus Cristo agora como seu único e suficiente Salvador. E se você aceita, você repete essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te entrego em tuas mãos a minha vida. Eu te aceito nesse exato momento como meu único, suficiente e legítimo Salvador. Que o Senhor possa administrar o meu ser, o meu espírito, minha alma e o meu corpo. Me arrependo de todos os meus pecados cometidos, todos os delitos, todas as falhas, na acreditação de que o teu sacrifício na cruz do Calvário estará me redimindo e me alcançando neste exato momento com a perfeita salvação. Me entrego em total e completo em tuas mãos e que o Senhor possa me usar poderosamente como um verdadeiro cristão na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E aí você declarou diante de Deus Pai, Jesus Cristo Filho e do Espírito Santo, aceitando a Jesus como seu Salvador. Esta é a melhor decisão que você tomou. E agora eu gostaria que você me acompanhasse numa outra oração. Essa que você fez agora foi aceitando a Jesus. Agora vamos fazer uma outra oração. Me acompanhe nesta oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus neste exato momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em cuja presença nos encontramos e temos a plena certeza de que o Senhor conosco está. Queremos te agradecer pelo dom da vida, pois sem ele não estaríamos aqui falando do teu amor, falando do teu evangelho, falando desta graça maravilhosa do sacrifício de Jesus Cristo para nos alcançar com a perfeita salvação e através deste sacrifício os nossos pecados serem perdoados. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa usar da tua infinita misericórdia sobre cada um de nós. Eu te apresento essa pessoa que acabou de aceitar Jesus Cristo, teu Filho, como o único e suficiente Salvador na vida dela. Que o Senhor possa fortalecê-la, que o Senhor possa regenerá-la, que o Senhor possa resguardá-la no nome de Jesus Cristo. E até mesmo essa pessoa que estava afastada dos teus caminhos, mas neste exato momento está voltando em rendição aos teus pés. Que o Senhor também possa recebê-la de braços abertos, dando um abraço de vitória nelas no nome de Jesus. Que as tuas potentes mãos estejam estendidas sobre cada vida, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção. Que o Senhor possa entrar com providências divinas em cada lar, em cada coração, em cada mente,
dando-lhes saúde, dando-lhes libertação, resolução de problemas. Enfim, meu Deus, manifesta o teu poder sobre essas vidas, no nome de Jesus Cristo. Dá um abraço de vitória nessas pessoas e que elas possam sentir refrigério na alma delas neste exato momento. Que a paz de espírito, possa reinar nestes corações a partir de hoje, no nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, nós te louvamos na beleza da tua santidade, tendo fé, acreditando e confiando na tua graça divina sobre cada um dos teus filhos. E esta oração nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer, que o Espírito Santo de Deus possa lhe orientar no caminho da verdade, da justiça, da perfeita salvação. Que os anjos do Senhor acampem-se ao teu redor, ao redor da tua família, ao redor do teu lar e vos livre de todo mal. Hoje nós falamos justamente sobre as 4 coisas que você precisa saber. E na próxima mensagem eu vou trazer o tema 4 coisas que você deve fazer. Hoje foi a que você precisa saber. Então você passou a saber hoje que você pecou como qualquer outra pessoa, que você precisa ser salvo dos seus pecados, que você não pode salvar a si mesmo e que Jesus Cristo pode te salvar. Você que voltou para a casa do Pai, que você retornou, você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas você retornou para a casa do Pai Celeste. Você que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A minha orientação é: procure uma igreja evangélica. Busque orientação dos líderes da igreja, entendeu? Informe que você aceitou a Jesus Cristo, que você retornou aos caminhos do Senhor através desse vídeo, para que você possa ser recebido na casa de Deus com grande poder e glória na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vale novamente aquela recomendação. Se inscreva, ative o sininho, curta as mensagens clicando no joinha. Isso serve para você também que é inscrito. Não deixe de curtir essas mensagens clicando no botãozinho do gostei, do joinha, do like. E envie essas mensagens que vocês assistem para todas as pessoas que vocês conseguirem enviar. E só assim estaremos proclamando o reino de Deus e resgatando vidas para os caminhos do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o teu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, Jesus te ama e nós também. Deus te abençoe.